Hoje eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial, que é minha prima e tem uma trajetória incrível na PAI Capela do Alto. Eu sou a Maria Helena e este é o Como Ela Faz, um espaço dedicado a ouvir mulheres que empreendem, lideram negócios, projetos, ideias inspiradoras. Ela começou seu trabalho na PAI aos 19 anos, com dedicação, estudo e sensibilidade, cresceu junto com a instituição. Ela passou por diferentes áreas, enfrentou desafios, assumiu responsabilidades enormes e hoje ocupa o cargo de gestora geral, liderando um trabalho que transforma vidas diariamente. Bem-vinda, Manu. Obrigada. Você prefere que chame de Manu ou de Má? De Manu. Não é que eu prefiro. É que como todo mundo te conhece. As pessoas me conhecem como Manu, mas só em casa. Tá bom, então eu vou chamar de Manu, para ficar mais familiarizado. Para começar, Manu, o que significa a sigla da APAI e qual a missão da instituição? APAI significa Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. No nosso caso, de Capela do Alto, né? A nossa missão, ela é ofertar serviços assistenciais, de saúde e educacional às pessoas com deficiência, promovendo a inclusão, a luta pelos seus direitos, tanto nós lutando por eles, quanto incentivando eles a lutar pelos seus direitos e tendo a sua inclusão na cidadania, né, na sociedade. Que legal, maravilhoso. Manu, você começou na PAI com 19 anos. Como que foi seu início, esse seu contato com os alunos e com a rotina da PAI? De início, assim, foi um susto, né? Não é algo assim que planejei, vou trabalhar lá, né? Aconteceu. E apesar de ter uma pessoa com deficiência na família, né? E ter conhecer um pouco disso, quando a gente entra lá e dá de encontro com as realidades diferentes de cada deficiência, de cada síndrome, é muito diferente, né? É um desafio, foi dias de muito aprendizado, né? Eu costumo dizer que a PAI é a minha maior faculdade, né? Foi lá que eu aprendi muitas coisas. Então foi desafiador, foi assustador de início, não sabia muito o que fazia, mas aprendi lá com eles o que fazer. Lá quando você começou, qual foi seu primeiro cargo? Eu comecei como inspetor de alunos, né? Que era diretamente ligado aos alunos, né, aos nossos usuários, com os cuidados deles, né, no acompanhamento nos intervalos, nas saídas, no transporte escolar que a gente também faz lá. Manu, na época que você estava se formando, né, era para você ser professora de artes. Aí você entrou na PAI. Como que você pode contar um pouquinho mais, né, desse seu desejo inicial de ser professora de artes e o que mudou quando você entrou na PAI e decidiu permanecer lá? Na verdade, eu entrei na PAI, eu ainda não tinha iniciado a faculdade, né, e eu via que lá eles gostavam muito dos trabalhos manuais, né, que a arte fazia bem para eles. Ah, então você ainda não estava na faculdade? Eu imaginei que você já estava, mas ainda não. Eu iniciei a faculdade em 2016 e eu entrei lá em 2014. E eu sempre tive o desejo de ser professora. E sempre gostei muito da arte, que é uma coisa que sempre esteve em mim, ainda está, né? Então, consegui, né, entrar na faculdade de artes e estudei. E nesse percurso, né, fazendo também a faculdade de artes, foram aparecendo outras oportunidades dentro da PAI e aprendendo outras coisas, né, lá também. Cheguei a ser professora também, né? Mas não foi aquilo que planejei, mas foi o que aconteceu e as oportunidades, os desafios foram aparecendo e o que foi aparecendo também fui estando disposta a enfrentar essas coisas que foram aparecendo para mim. Que legal. Então lá você criou a sua carreira, você quis ser professora de arte e você quis continuar trabalhando com as pessoas com deficiência. Sim, como eu falei, eu sempre quis ser professora, mas quando estive de frente com a educação especial, né, com atendimento à pessoa com deficiência, ela abriu um outro olhar, né, uma nova vontade, um desejo diferente de ensinar, de ajudar e de fazer tudo que seja possível para aquela pessoa ter o seu desenvolvimento e ter os seus direitos garantidos também. E para você, trabalhar tão jovem com pessoas com deficiência trouxe algum aprendizado novo ou mudança de visão? Sim, com certeza, né? Eu entrei na PAI, eu era uma menina com 19 anos, sem experiência de nada, né, da vida. Então, quando você se depara com essas realidades, essas dificuldades, você dá com certeza muito mais valor a você e ao que você tem, né? E aprende com eles, né? Aprende com eles a não olhar só para as limitações, né? Mas tudo aquilo que eles também conseguem. E eu acho que assim, o principal é esse valor a mais à vida, às pequenas coisas, aos pequenos gestos do dia a dia também. Você mencionou que tem uma pessoa na sua família que você convive, né, que tem deficiência. Mas qual que foi a diferença de conviver com o maior número de pessoas com deficiência? A diferença de cada um, né?
Porque as pessoas às vezes têm um olhar de que é a pessoa com deficiência e coloca todo mundo no mesmo círculo ali, no mesmo quadradinho. E não é assim, né? Cada pessoa com deficiência tem as suas dificuldades, as suas limitações, e você precisa lidar com cada uma de um jeito diferente, né? Você tem que se adaptar a elas, não elas se adaptar a você. Então, é esse desafio de ir conhecendo realmente cada um para você saber como lidar, como trabalhar, como desenvolver com cada pessoa, né? Uma curiosidade, né? A pessoa que é da minha família, ela é minha prima, e a gente tem uma diferença de 15 anos, mais ou menos, né? Ela está na PAI, ela estuda na PAI, ela cuidava de mim quando eu era criança, e ela chegou a ser minha aluna na época que eu estava dentro de sala de aula. Que legal! Nossa, que legal mesmo. E, assim, muito interessante saber disso, né? Porque, realmente, a gente que não é do meio, que não convive no meio, a gente não passa por essa percepção, né? De que cada cuidado é diferente. E assim, a parte dos pais, dos alunos ou dos familiares que cuidam deles, eles são bem presentes também na APAE? Como é que funciona? Depende muito, sabe? São de casos para casos. A gente tem alguns pais que são muito participativos, alguns que nem tantos. A gente tem uma realidade também de bastante famílias que os pais já são idosos, então essa participação é mais difícil, já está ali sob o cuidado de um terceiro, de um irmão, de um tio, de um primo. Então, às vezes, tem sim uma dificuldade com a participação, mas não no geral, porque tem pais que são muito participativos. E tem, assim, alguma faixa etária, algum limite de idade ou é todas as idades? Então, nós trabalhamos por setor, né? Dentro da assistência, da saúde e da educação. Na saúde, nós atendemos as crianças a partir do primeiro mês de vida, na fisioterapia, né, que é o caso. E atendemos até os 12 anos nesse desenvolvimento, que são atendimentos só dentro, né, da saúde. Eles não estudam na PAI, eles não são usuários da PAI, são só pacientes da área da saúde. E aí, a partir dos 12 anos, a gente começa com as matrículas dentro da educação, né? E daí, eles têm esse percurso dentro da educação, e hoje, perante a lei, né, a partir dos 30 anos, eles já não podem mais ficar dentro da educação, então eles têm que ir para o serviço só assistencial, né? Então eles passam para a sala de oficina, que aí é um outro tipo de abordagem e de atividades com eles, né? Chega a ter atividades profissionalizantes também? Sim, né? A gente costuma dizer que tudo que a gente faz lá é para que eles sejam mais autônomos possíveis, tanto com a sua vida diária, né, os cuidados básicos, como tomar banho, escovar o dente, ou até realmente conseguirem a inclusão no mercado de trabalho, né. Nós temos um usuário hoje, ele tem quase 40 anos, e ele trabalha, né. Ele trabalha, e daí ele já é, como tem mais de 30, ele já é da oficina, então ele trabalha na parte da manhã, e alguns dias por semana à tarde, ele vai para as atividades na PAI. Nossa, isso é incrível mesmo, né? A pessoa conseguir se colocar numa atividade, assim, num comércio, numa atividade de trabalho mesmo, né? Manu, você passou por áreas muito diferentes lá dentro, né? Desde inspetora, administrativo, gestão, professora. O que foi mais desafiador para você? Qual dessas áreas? Com toda certeza, o cargo de gestão, né? Porque aí as responsabilidades passaram a estar na minha mão, né? Digamos assim. Como eu falei, né? Eu queria ser professora, não era isso que eu esperava ou que eu planejava. Mas aconteceu, né? E eu sou muito feliz também por isso, porque foi um reconhecimento pelo meu trabalho, a confiança das pessoas que estão na diretoria, do nosso presidente, né? Então, o cargo de gestão é o mais difícil, né? Acho que quem escuta aí entende que estar à frente de um negócio, de uma empresa ou de um projeto social, que é o nosso caso, né, é muito desafiador, né, porque as responsabilidades são nossas, né, a luta pelos recursos, pelos atendimentos, pela gestão das pessoas, né, então tudo está sobre nossa responsabilidade, né, mas é algo que também nos tira para fora, né, nos faz fazer diferente, olhar diferente e nos faz crescer. E você tem mais pessoas trabalhando com você na liderança? Sim, temos sim, né, a gente tem a diretora que trabalha junto comigo, né, e mais uma pessoa do administrativo que também está junto com a gente e que me ajuda, assim, especialmente junto com as partes administrativas. E para você, quando surgiu essa oportunidade de liderar essa parte administrativa até a financeira, qual foi sua reação? Foi, tipo, medo, ansiedade ou achou, nossa, que legal, quero isso para mim? Foi um medo e, de verdade, um susto, né? Quando aconteceu da pessoa que estava lá há muitos anos nesse cargo da parte administrativa, da gestão administrativa, sair. Eles me chamaram para uma reunião e falaram, você quer? Foi aquilo assim, falei, tela azul. Você já estava fazendo muita coisa lá dentro, para eles terem te chamado. Já, porque aí eu era inspetora de aluno e no período
no contraturno, eu fazia o administrativo também. Ah, que legal. Então, eu já estava lá dentro e já estava aprendendo também o financeiro, a parte burocrática, a papelada, certificados, certidões. Então, eu já estava sendo ensinada ali meio sem saber o que estava acontecendo, né? E aí não esperava que essa pessoa fosse sair, fosse para outro emprego. Então, foi de verdade um susto que tanto eu não aceitei na hora. Eu falei, acho que vocês estão... Falou, preciso pensar. Preciso pensar, isso aqui... Acho que não tá certo isso, né? Mas você no momento pensou assim, acho que eu ainda não estou preparada? Você pensou isso? Pensei, com certeza, né? Tanto porque nessa época eu não tinha formação específica nessa área, né? Eu sou professora de artes, né? Que uma coisa tem a ver com a outra, né? Além do que eu aprendi no dia a dia. Então eu falei, acho que não é isso. Eu não vou conseguir dar conta disso, né? E aí, por fim, depois de pensar e conversar com algumas pessoas, falar, é um desafio. Se não dá certo, a gente segue, né? Faz outra coisa, né? Mas com responsabilidade também, né? Sabendo da responsabilidade que tem de cuidar do dinheiro das pessoas que mais precisam, né? Sim. Então, aí, fala assim, dei a cara a tapa e falei, vamos lá, né? Vamos já que a oportunidade está aqui e ela tá para mim, eu vou pegar ela e vou fazer dela o melhor possível do que eu posso, né? E deu certo, né? Deu certo porque isso foi no final de 2020, então as coisas foram acontecendo, né? E tanto que chegou a gestão geral hoje, né? Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e compartilha com pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Você tem alguma coisa para contar pra gente da época de pandemia, né? Como é que funcionou a PAI nesse período? Como é que vocês continuaram ajudando as pessoas com deficiência que dependem da PAI nessa época que aconteceu a pandemia? Essa foi uma época, assim, muito difícil, porque se para todos nós foi difícil, né? Você imagina como é para as pessoas com deficiência que por muitas vezes não entendia muito do que estava acontecendo, né? Porque eles gostam muito de ir para a PAI e de repente você não pode ir, você vai ter que ficar aqui na casa. Então foi um sofrimento para eles, para famílias e para nós. A gente teve que adaptar, muitos dos serviços a gente não pôde ofertar, né? A gente ficou com o serviço da saúde por um tempo, até que não pôde mais fazer, porque são pessoas com comorbidades, então era grupo de risco, né? Então as atividades da educação passaram a ser online também. Outra dificuldade, porque é diferente do professor preparar uma aula online para as crianças sem nenhuma deficiência, com uma outra que tem. E tem a realidade também de uma vulnerabilidade social também, né? Que não tinha acesso a algumas coisas, né? Algumas atividades e algumas situações a gente ia até a casa, né? Levava junto com os profissionais da saúde para fazer alguma coisa à distância. Teve que se reinventar, como todo mundo se reinventou, mas foi um período, assim, muito difícil. E com medo também, né, de perder, porque a gente sabia que o risco para eles que têm outras comorbidades, além da deficiência, né, tem a pressão alta, diabetes, também poderiam acontecer. É um risco bem maior, né? Imagino que tenha sido uma fase desafiadora, né, mas imagino que você tenha provado também sua dedicação nessa época, porque você já tinha entrado na gestão ali, né, e teve que fazer muita coisa ali, né, naquele momento. Na verdade, nessa época eu estava nos atendimentos ainda. Eu entrei no final de 2020. Ah, tá. Foi no finalzinho. No ano que estávamos todos em casa, eu estava com as atividades em casa também, né? E daí no final, nessa virada que daí a gente voltou a começar a atender de novo, e aí também ter que ter essas diferenças de distância, o que pode, não pode, põe luvas, põe máscara, põe roupa, então foi tudo dentro desse período, né? Foi um pouquinho depois. Tudo cheio de restrição e todo mundo se adaptando. Se adaptando, né? Porque eles são muito carinhosos, né? Então, as pessoas que eles ficaram praticamente um ano sem ver boa parte, deles e nós também, né? Então, chega, não pode abraçar, não pode pôr a mão, não pode tocar, né? Então... Como é que você explica, Como é que a gente explica? É difícil mesmo. Mas, enfim, vão aprendendo, né? Vão entendendo também e muitos cuidados e muitos olhos para tomar conta de todo mundo. E Má, eu estava conversando com você e você me falou que você se especializou em gestão do terceiro setor. Conta um pouco mais o que é isso e por que você decidiu se especializar. Como eu falei, eu tinha uma formação diferente da função o qual eu tinha, apesar, né, de ter a experiência de trabalho ali e também pelas formações e capacitações que a Federação
estadual das APAES nos oferece também, né? Então, há vários cursos, palestras que a gente participa, então, com isso também fui aprendendo, mas eu vi a necessidade não faz sentido eu falar para as pessoas, eu sou professora, mas eu sou gestora que cuida do financeiro, dos certificados e da parte burocrática da APAE, tendo só licenciatura. Então, assim, é necessário também se especializar, a gente não pode parar com isso, né? Então, fui procurar, foi difícil achar uma faculdade especializada em gestão do terceiro setor, né? Que tivesse esse curso em específico. O terceiro setor é o setor de organizações, o que significa o terceiro setor, assim, de fato? O primeiro setor é o público, o segundo setor são as empresas, o privado, e o terceiro setor aí são as organizações sociais que não têm fins lucrativos, né? Que o fim lucrativo das organizações sociais é o atendimento, né? Oferecer a qualidade de vida para as pessoas, né? Independente da causa que seja dela, né? Aí eu procurei o curso, né? Tô finalizando ele agora, no último semestre, ano que vem já estou com o diploma, no caso, né? Que legal. E quanto tempo de curso? São 2 anos. O único que eu consegui achar próximo à nossa região foi um tecnólogo, né? Mas é presencial ou online? Não, online. Não tem turma presencial para esse curso, porque é uma coisa muito pouco conhecida hoje pelas pessoas, e muito difícil você escutar uma pessoa falando que vai querer estudar isso, né? Tanto que eu nem achei que tinha também, né? Tanto que eu pensei assim, vamos lá para administração. Falei, mas por que administração? O meu foco específico hoje é o terceiro setor, preciso aprender mais e saber mais sobre isso, né? Então, na faculdade, além assim, acho que 70% das coisas que eu vi na faculdade eu já tinha visto na prática, né? Feito na prática, né? A gestão das pessoas, a gestão financeira, o planejamento financeiro, a gestão das certidões, que é algo muito importante para a APAE, né? Para os SEBAs, as certidões de utilidade pública e tudo isso, como você faz, o que você faz, qual serviço você pode ofertar em cada área ou não pode ofertar, né? Porque uma APAE, uma organização sem essas certidões não pode funcionar, né? A gente deixa de ser terceiro setor, acaba perdendo recurso financeiro, né? Essa parte também de aprender como são os planos de trabalho, os projetos com as prefeituras, né? Em específico com o governo, com o público, mas também com as empresas privadas, no caso também, né? Então, de tudo um pouco, né? Abrange bastante do administrativo, mas o administrativo específico para organizações sociais. E no caso da APAE, ela tem que prestar contas para o governo, para alguém, ou não? Sim, para todo mundo. Sim, a gente presta conta para todo mundo, né? Se eu tenho um termo de colaboração com o município, que é o nosso caso, nós temos o termo de colaboração com o município nas 3 áreas, né, de saúde, educação e assistência, então a gente recebe um recurso para fazer atendimentos. Então nós temos um plano de trabalho que nós temos que executá-lo, né? Apresentar o relatório de atividades, que foi aquilo que nós fizemos, e também o financeiro, que foi aquilo que nós pagamos com recurso dentro daquilo que nós falamos que iríamos fazer, né? Isso com o poder público municipal, federal e estadual, depende de onde vem o recurso em específico. E também quando a gente tem algum projeto com alguma empresa, né, fundo social de outros lugares que abre, como por exemplo alguns bancos, a gente faz as inscrições, apresenta os projetos e apresenta a prestação de contas. E tem a gente também o portal da transparência, que é dentro do site da APAE, que lá ficam todas essas prestações de contas abertas ao público, a quem quiser ver. E você cuida de tudo isso. E não fica maluca. Não. E assim, a gente tem um escritório, né, um serviço de contabilidade que faz a prestação de contas, né? Mas eu faço a gestão do projeto, né? Sim. Entender onde o projeto vai, qual recurso a gente faz, quem vai atender, como vai atender, né? Essa parte, né? Daí a parte financeira, o escritório faz a contabilidade. Mas a gente tem que estar com o olho lá também, né? Porque quem está ali no dia a dia, que sabe o que está acontecendo, somos nós. Né? Hoje você ocupa o cargo de gestora geral da APAE. O que significa para você estar à frente dessa gestão no dia a dia? Olha, é um desafio, mas é também um reconhecimento, como eu já tinha dito, né? E, assim, uma responsabilidade muito grande, né? Falo que nós costumamos dizer que na APAE a gente só não trabalha, a gente tem também um propósito, né? A gente tem uma missão, é um trabalho com propósito. Então, saber que eu tenho que cuidar muito bem de todo mundo, cuidar dos nossos projetos, cuidar principalmente do recurso financeiro, porque é ele que faz o serviço acontecer, né? Para que a gente possa oferecer o melhor para a pessoa com deficiência que
ela quem precisa, né? Eu brinco assim, tem que cuidar bem do dinheiro das minhas crianças, né? Apesar de não ser sempre crianças, né? Mas eu acho que é um pouco isso. É um desafio, mas é algo também muito prazeroso para mim, é algo que eu sou muito feliz em fazer, né? Às vezes as pessoas escutam e falam assim, ai, não era o meu plano, mas você não tá feliz com o que você faz? Não, eu sou muito feliz com o que eu faço e agradeço por esse caminho ter sido trilhado. Não foi da forma que eu pensei que fosse, mas eu cheguei aqui e sou muito feliz fazendo o que faço hoje. Às vezes a gente, não é da forma como a gente pensa, mas acaba acontecendo até melhor do que a gente poderia imaginar, né? Isso que é muito legal. Sim, com certeza. Para quem nunca teve contato com a PAI, como você descreve como que é a rotina e o dia a dia? Nos projetos da saúde, as crianças chegam para atendimentos todos os dias, né? Passam com o psicólogo, passam com o fisioterapeuta, que são os profissionais da saúde que nós temos hoje, né? No período da tarde, eles vêm tanto da cidade quanto do sítio, chegam na PAI, têm as suas atividades, sejam educacionais ou sejam das oficinas. Eles têm também os seus planos individuais, tendo da educação, tem o plano individualizado por aluno, né? Que é aquilo que eu falei, não é de um jeito que eu faço para um, vai dar certo para o outro. Então, cada um tem o seu plano específico de como o professor vai trabalhar com ele, né? Aí tem as atividades de oficina, que são diferenciadas pensando nessa autonomia deles, né? Horta, jardinagem, culinária, os artesanatos, que são coisas que eles gostam muito, música, dança, teatro, educação física. Então, nós temos de tudo um pouquinho lá dentro. E, assim, vocês formam grupos por atividade? Porque você falou, por exemplo, né, vai ter uma atividade ali culinária, né? Ou algo nesse sentido. Daí tem um grupo de pessoas específico para essa aula? Depende, a aula de educação física, por exemplo. A professora pega, às vezes, algumas salas, às vezes ela pega, dependendo da atividade que ela vai fazer, ela sabe que esses alunos têm mais aptidão para isso, ela quer trabalhar isso com eles, então ela pega mesclado de cada sala e faz o seu grupinho. E daí isso serve também para culinária, serve para jardinagem, né? Os oficineiros, ele tem essa liberdade, esse olhar de falar, quero trabalhar com esses alunos porque eu vi que eles têm uma desenvoltura maior, ele tem uma capacidade de fazer, então, em vez de eu vou pegar todo mundo e fazer tudo e não conseguir fazer especificamente com um, eu trago alguns e trabalho as suas potencialidades. Gostei disso, porque faz todo sentido mesmo, né? Daí ele já se desenvolve naquilo que ele já gosta, né? Sim. E eu acho que isso facilita muito mais o aprendizado também, né? E essas atividades em si, ela mesmo às vezes não sendo pedagógica ou com fundo de ensinar a contar, a ler, né? Ela ensina, porque vai fazer a culinária, vamos contar quantos ovos vai usar, qual material é esse, que cor é essa, né? Então, tudo ali tem que ser trazido para o máximo possível para que eles aprendam em tudo que estão fazendo. Você acredita que houve evolução nessa prática de inclusão nos últimos 10 anos? Sim, ainda tem muito a melhorar, mas houve uma evolução, né? A partir do marco regulatório 13.019, houve muitas diferenças, né? Por exemplo, as parcerias com o poder público, que a gente foi, agora sim vocês podem fazer, né? Foi regulamentado. O benefício do BBC Loas, que é para as pessoas com deficiência, com TEA. O TEA tem conseguido hoje também, muitos benefícios foram trazidos hoje, porque hoje se há maior visibilidade das pessoas com deficiência, né? Antigamente, até fala assim, ruim de pensar, mas a pessoa com deficiência, ela estava lá escondida dentro de casa. As pessoas, até às vezes a própria família tinha em si um preconceito, né? E hoje não, hoje se fala mais disso, as pessoas estão mais visíveis, mas ainda há muito preconceito, há muita coisa a acontecer. Eu não sei se você viu, até a gente postou e falou muito sobre isso, sobre a lei que saiu sobre a educação, um decreto que saiu, né? Há um mês, 2 meses atrás, e ele teve muita repercussão, foram muitas pessoas falando, porque isso tiraria da APAI e todas as organizações que trabalham com educação especial não poder mais trabalhar com educação. É porque esse decreto era sobre levar a pessoa com deficiência para a escola normal, era isso? Tá. Na verdade, seria uma obrigatoriedade, né? Na Constituição e na LDB está dito que a pessoa, qualquer criança tem o direito à matrícula preferencialmente no ensino regular, preferencialmente. Então, se ela não tem uma condição, ela não consegue se adaptar ao ensino regular, ela poderia ir para as escolas especializadas, as escolas de educação especial. Esse decreto tirava esse preferencialmente, ele falava exclusivamente nas escolas comuns.
Mas na escola comum não tem o profissional especializado junto com o professor normalmente, né? Ou teria? Então, no papel teria. Ah, tá. Mas, assim, a realidade que nós temos hoje, né? Se há a lei da inclusão, que toda pessoa tem direito a estar incluso no ensino regular. Porém, há muitas realidades de pessoas que têm muitas dificuldades e outras síndromes que não conseguem estar dentro do ensino regular. Para ela é um sofrimento, é uma dificuldade muito maior, para a família é também, ela só vai estar lá. E que significado tem para ela só estar lá, né? A gente tem um caso de um aluno que hoje ele está com nós, ele é autista de nível suporte 3, na escola ele só andava fora. Que sentido teria isso para ele, né? Nenhum. Então, aí quando ele foi para pai, porque a família quis, tem esse ponto, né? A família que tem que querer, ninguém vai obrigar você a levar seu filho para pai ou para uma educação especializada. Ele tem hoje uma evolução muito grande, hoje ele consegue ficar na sala de aula, ele consegue fazer alguma atividade, e a mãe sempre partilha disso, desse agradecimento e da diferença que ela vê com o seu filho. E essa lei ia tirar isso, né? Simplesmente o poder público municipal ia não poder passar recurso para pai ou para qualquer outra educação especial para fazer atendimento da pessoa com deficiência. Então, a gente não poderia atender mais. E a realidade é que não poderia vir e os que estavam teriam que sair, né? Aí você me diz, eu falei que até 30 anos, eu tenho alunos nossos lá que já têm 25, 27 anos, mas estão na terceira série, dentro do programa de ensino. Como é que ele vai voltar na terceira série com 27 anos? Não faz sentido, né? Não faz sentido. É algo feito por alguém que não está dentro, né? É algo de quem realmente não conhece e não se esforça para conhecer. Porque se a pessoa for lá passar uns dias, ela vai na APAE, ela vai entender o que acontece ali. Ela não faz nem ideia. Um dia lá, ela já vai ver de tudo o que a APAE oferece e ver as necessidades de cada um, né? E aí no ensino regular, a criança vai estar lá, vai ter um professor, e esse professor, ele não vai, e ele não tem que dar conta de 20 crianças, mais 2 ou 3 crianças com maiores dificuldades de aprendizagem, porque elas têm deficiência intelectual ou outro tipo de deficiência. Ele não vai conseguir dar conta de tudo. Não. E aí isso também é prejudicial ao professor também, né? E aos outros alunos também, e principalmente para eles que vão estar lá sem aprender, sem realmente ter o seu desenvolvimento e as suas capacidades desenvolvidas de forma particular de cada um, né? E aí muito se falou sobre isso. Aí entendo que, né, que as leis estão evoluindo e as pessoas estão vendo mais porque muitas pessoas falaram, né? Teve muito apoio de vários lugares, de vários deputados, senador também, né? E conseguiu derrubar, né? Ela foi publicada no início dessa semana, inclusive, né? Então foi uma vitória, né? Foi uma vitória, que isso foi tirado e garante novamente o direito às APAES, né? Que quem tem deficiência intelectual ou outro tipo de deficiência e precisa da APAE, ela vai poder ir para a APAE, se for o caso, se a família também quiser, né? A gente não vai, ninguém vai obrigar o pai a matricular a criança na APAE. Se ele quer que vá no ensino regular, a criança vai. Mas se o pai quer e se vê que é necessidade, uma equipe multidisciplinar vai entender sobre isso, o psicólogo vai fazer, o professor vai, o psicopedagogo. Então, são várias pessoas para conseguir ofertar, fazer uma avaliação para conseguir ofertar o melhor possível para a criança, né? E uma das coisas, assim, que... Tem muitas coisas nessa lei que não são... são fora, assim, da realidade. É que o profissional que ia trabalhar com essas crianças, ele não precisava ter educação especial, não precisava ter o ensino profissionalizante, e se tivesse, seria no máximo de 80 horas. Na APAE, os nossos professores têm que ter no mínimo 360 para ser professor de educação especial. Então, você fala, como é que você vai estar oferecendo um serviço de qualidade para uma criança se não há um profissional capacitado para ofertar isso? Com certeza, não teria o preparo, e por tudo que você falou, eu acredito que realmente não faz sentido nenhum essa lei, e que bom que não foi para frente, que não deu certo, que a vitória foi da APAE, porque na APAE tem todos os profissionais prontos para receber os alunos com deficiências, e com certeza é o melhor caminho mesmo. E não significa, se uma criança ela foi encaminhada para a APAE, que ela vai ficar lá para todo o seu percurso educacional. Ela pode sim ter um desenvolvimento, né? A gente está hoje com um caso que está vendo a possibilidade dela voltar para o ensino regular, né? Então, e que bom
quando a gente consegue fazer isso, a gente fica muito feliz de saber que conseguiu desenvolver e ela vai conseguir voltar para o ensino regular. Mas se ele vai precisar de nós pelo resto da sua caminhada ali, a gente também está ali para eles, né? É para isso que nós estamos. E falando um pouquinho sobre a sua experiência com artes, qual a relação disso com os alunos? Como a arte ajuda os alunos no dia a dia? A arte, em qualquer uma de suas linguagens, ela é uma forma de expressão. Então, se vamos trabalhar com pessoas que não têm o desenvolvimento, não conseguem falar, né, ou não conseguem se expressar de forma clara, a arte está nesse meio, nessa possibilidade também, né, de você conversar, às vezes ele entende que você fala, mas ele não consegue se expressar de uma forma correta, né. Então, a arte também é esse meio, né, de você conseguir colocar o sentimento para fora, de expressar ali, e aí também do profissional conseguir também entender, né, daí já entra um pouquinho de outras áreas, né, mas, e como, especificamente também como terapia, né, a arte é uma terapia, e principalmente na situação, na realidade deles, né, o quanto fazer um teatro, uma aula de dança, ou as atividades manuais, a pintura, ou até mesmo, né, o artesanato, fazem diferença nesse desenvolvimento, nessa qualidade de vida, e colocar, assim, o psicológico para trabalhar, para acalmar, trabalhar com todas essas áreas, né, da pessoa com deficiência, como para todo mundo também, né. Eu sempre gostei de arte também, e eu acredito nisso, que a arte ajuda muito no desenvolvimento e principalmente nessa questão que você falou, né, da forma de expressão, porque realmente, se a pessoa não tem outras formas de se expressar, como você falou, uma pessoa que às vezes não fala, né, por exemplo, a arte é maravilhosa para isso, para trazer tudo que a pessoa quer transmitir ali. E as potencialidades, né, de cada um. Por exemplo, às vezes não consegue aprender a ler, não consegue aprender a escrever, não consegue fazer conta, mas ele consegue fazer, pintar um quadro, né? Ele consegue desenvolver essa parte da arte. Então, vou colocar, fala assim, o meu serviço para que ele possa ser potencializado nisso, né? Não é porque eu não consigo fazer uma coisa que eu não posso fazer outra, né? Então, a arte entra nisso também, né? De desenvolver potenciais que às vezes estão ocultos, né? E há muito casos, né, de pessoas com deficiência que são grandes artistas, né? Não sei se já ouviu falar, mas tem a Anísia da Silveira, né, que tem tem grandes obras do Museu do Inconsciente de pessoas que ela trabalhava, né, que tinham dentro do hospital psiquiátrico. Manu, quais os maiores desafios que a PAI enfrenta hoje, tanto em recursos humanos quanto financeiros? Hoje, assim, acho que as maiores dificuldades, assim, no recurso humano hoje em si, profissionais que não temos muito no mercado de trabalho, né? Às vezes não é muito de conhecimento de todos, mas terapeuta ocupacional e fonoaudiólogos são profissionais muito difíceis de achar hoje, né? Principalmente depois da pandemia, surgiu muita demanda. Então, esses profissionais estão um pouco escassos, né? Hoje, ter esses profissionais são essenciais. Nós temos uma equipe de qualidade que faz um ótimo serviço, né? Que faz já um atendimento muito bom, mas seria potencializados com esses profissionais. Mas hoje é assim uma realidade de não conseguimos, né, encontrá-los no mercado de trabalho. Então já fica a dica para quem é dessa área, né, para procurar as APAES, porque precisa. E principalmente acho que para quem ainda também não decidiu o que fazer, dá uma procuradinha sobre essas faculdades, né? Se tem interesse na área da saúde, tem esse interesse de trabalhar com pessoa com deficiência, são duas áreas muito boas. E, assim, em recursos financeiros, né, somos uma organização sem fins lucrativos, nós temos termos de colaboração com o município, com o estado, mas, às vezes, a gente fica meio que não tem muita certeza do que possa vir ou não. Então, a gente tem que ter temos os desafios de ter recursos de outros lugares para que a gente tenha uma estabilidade financeira também. Procurar parceiras, amigas, pessoas que queiram ajudar, outros projetos que não sejam só públicos também, né, não depender só do poder público, para que a gente consiga ofertar mais e ter principalmente a estabilidade, né? E como organização, né, às vezes a dificuldade de uma certa rotatividade também com a equipe, às vezes acontece, né? A gente costuma dizer que quem entra na PAI e se identifica e gosta, fica, né? Porque a gente tem funcionário de muitos anos. E quem não fica, às vezes tem uma passagem, aprende um pouco e vai embora. Então, essa rotatividade, às vezes, em algumas funções, ela é difícil, né? Porque aí, até você... Acho que isso em qualquer empresa, né? A pessoa saiu, você tem que fazer toda a adaptação de novo, entender como funciona. E daí, no nosso caso, tem que se adaptar com os alunos, entender como cada um trabalha, como cada um funciona, o que pode, o que não pode.
Então, isso também é uma dificuldade quando acontecem essas situações. Eu achei super interessante saber da questão da falta de profissionais, né? Que sempre, se tiver esses tipos de profissionais, vai agregar para as APAES, né? Pro atendimento, né? E, assim, os últimos profissionais que nós tínhamos eram muito bons, assim, excepcionais. E eles saíram da APAE porque receberam propostas muito boas de convênios, né, do particular, né, saíram assim, falaram pra você, triste, até chorando, porque não queriam ir, mas também pensando na sua carreira, naquilo também que é bom para eles. E aí hoje há essa briga entre as APAES e ali o particular, porque o profissional vem para a APAE e ele aprende muito na APAE, porque lá ele vai trabalhar com todos os tipos de deficiências, com todos os tipos de famílias, então ele aprende muito, ele sai de lá, digamos assim, com um estágio maior do que ele teve na faculdade. É o que você falou, a questão do propósito, né? Você trabalha com propósito. Isso. E aí, se está na APAE, digamos assim, é visado por esses lugares particulares e que acabam levando, né? Porque para nossa realidade de organização, a gente não vai conseguir competir com o salário de um convênio particular. A APAE, ela é considerada um projeto social. De que maneira que a comunidade, a cidade pode ajudar, mesmo quem não tem condição financeira? Existem muitas formas de ajudar a APAE, né? Uma delas que não ajuda financeiramente, mas não vai sair do bolso de ninguém. Nota Fiscal Paulista, por exemplo, né? Ou você coloca lá o seu CPF, mas você faz o cadastro dentro da Nota Fiscal Paulista e faz a doação automática para a APAE. Né? Tem essa possibilidade. E como lá na nossa cidade a gente tem também nos comércios os depósitos das caixinhas. Daí você não coloca o CPF e deixa o cupom lá, o nosso motorista retira e a gente faz essa digitação. Isso é uma forma de um recurso que entra, que é muito bom também, né? Atender a todas as nossas necessidades. O trabalho voluntário, pessoas que querem fazer trabalho voluntário chegam lá, a gente vê com o que ela quer ajudar, né? Às vezes eu quero ajudar a fazer a limpeza, às vezes eu quero ajudar realmente ficar com os alunos, eu quero ajudar com a horta, né? Então são várias formas que pode ajudar com o trabalho voluntário. E principalmente nos nossos eventos, né? Os eventos a gente tem uma festa junina, né? Todo ano, ela já é tradicional na cidade, e ela gera uma mão de obra muito grande, e é toda voluntária, né? Então há uma mobilização muito grande das pessoas que, às vezes, elas são voluntárias só nesse evento, mas é essencial que ela esteja lá. Mas é o maior evento que tem, né, pai? É essencial que ela esteja lá, que foi assim, é a forma que ela pode nos ajudar e nos ajuda muito. E falando da PAI, né? Sem ser financeiramente, mas falando, né? Divulgando o nosso trabalho. Hoje em dia, redes sociais, as mídias sociais, elas são muito importantes. Então, se você compartilha um vídeo nosso que pode alcançar talvez uma pessoa que possa ajudar, isso também já faz muita diferença, né? E você comentou da horta, né? Essa horta também foi inaugurada recentemente, ou vocês já tinham, ela foi reformada? A horta a gente já tinha. A gente inaugurou o Jardim Sensorial, que a gente inaugurou, a gente inaugurou agora, né? Ela é um complemento também, digamos assim, da horta e da sala multissensorial que a gente inaugurou no final do ano passado, e no final desse ano a gente inaugurou o Jardim Sensorial, para trabalhar o tato, olfato, visão, paladar, né, das crianças. É um trajeto, como já diz o nome, né, sensorial, para trabalhar, estimular essas questões, porque muitos deles têm dificuldade com toque, né, têm dificuldade com alimentação, então isso vai ajudar nesse desenvolvimento, de estar também ao ar livre, tem painel musical, né, era um sonho e a gente conseguiu realizar agora recentemente. Legal, parabéns. E também muitas empresas, elas têm vontade de participar, mas elas não sabem como. Daí, como pode ser feita essas doações corporativas? As doações corporativas, elas só podem ser feitas voluntariamente, esporadicamente. Eu quero ajudar hoje, tipo, tem a nossa chave Pix, você pode fazer o Pix. Eu quero ajudar com um projeto específico, né? A gente tem projetos que possam ser ajudados, a gente pode apresentar. Nós temos um programa chamado Empresa Amiga da PAI, e aí a gente tem um contrato de investimento social, que a gente chama, né? E a gente faz um contrato com a empresa, e a partir do recurso que ela repassa, a gente também divulga a sua marca como um apoiador da PAI, né? A gente daí faz as postagens no nosso Instagram, apoiando as atividades, e aí esse recurso ele entra para que a gente possa, às vezes, comprar equipamentos para os atendimentos, né? Esse jardim sensorial que a gente inaugurou, ele também tem um pouco de recurso das empresas amigas que ajudaram a gente a fazer. A gente tem algumas empresas também que ajudam com o material, por exemplo, a gente tem 2 empresas que ajudam com o material de limpeza, né? Então, hoje em dia, a gente quase não compra mais material de limpeza, porque tem 2 empresas que doam a cada 2 meses esse material para nós, né? Então, às vezes, não é só o financeiro, mas às vezes o que a sua empresa produz, ele pode nos ajudar também. E, assim, para falar de investimento financeiro da empresa, tem algum investimento mínimo ali?
ou pode ser qualquer valor? Tem um contrato mínimo? O contrato de investidor social, ele tem um valor mínimo, mas independente a gente também tem os associados que chamam, que ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, que aí ele tem a partir de R$20 ali, então qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode ajudar. Agora o contrato de investimento social, ele já tem um valor um pouquinho maior, mas não é nada assim tão grande também, por conta daquilo que a gente oferece. A divulgação da marca é junto com a marca da APAI, e após alguns meses ali, após 6 meses de contribuição, a empresa também ganha um certificado de empresa amiga da APAI, que ela pode deixar exposto, né, no seu estabelecimento. Então, eu já fui numa empresa, inclusive foi recentemente aqui em Sorocaba, que tinha uma plaquinha assim de a empresa apaixonada. Isso. Era isso, né? Era uma empresa de no break e ela participava desse programa da APAI de ajuda financeira mesmo, né? Eu achei muito legal. Isso é uma coisa que tem há alguns anos, há uns 4 anos atrás, isso não era uma realidade. E hoje ele já é uma realidade, porque as empresas também têm se importado mais com o social e querem apoiar projetos sociais e querer dizer que a sua marca, né, está vinculada a uma marca de um projeto que faz a diferença na sociedade. Então é algo que tem crescido e tem tido mais abertura também no mercado, assim, digamos, para nós, de captação de recursos, né? Sim, e acho que a empresa ela é muito bem vista, né, quando ela participa de um projeto social, assim, como uma empresa amiga de um projeto social. Sim. E é muito importante isso, traz humanização, né, para as empresas. E nesses casos, a gente está falando da doação direta da empresa para a APAI, mas também tem a doação do IR, né, do Imposto de Renda das Empresas, que a empresa abate esses valores nos seus dividendos ao Estado, né, e ela pode indicar esse seu valor de IR específico para a APAI, para um projeto, né, que daí são, no nosso caso, vinculados ao CMDCA, que é o Fundo da Criança e do Adolescente. E aí, a sua marca também está ajudando, né, a sua empresa também está ajudando a APAI ou outras organizações, e você não vai perder nada com isso, você não vai investir realmente no seu bolso, você vai só destinar um pouco daquilo que ia para o governo, que ia para o Estado, para uma organização. Nossa, é muito interessante isso, porque eu acredito que muitas empresas não sabem disso, né? E trazer essa informação, eu acho que é muito relevante para ajudar as empresas a seguirem esse caminho de investimento social, né? Investimento social. E depois de todos esses anos, Manu, o que te incentiva a continuar nesse trabalho que exige tanta entrega, tanto emocional quanto profissional? A gente falou de propósito, né? É saber que o meu trabalho tem propósito, né? Saber que o trabalho que eu e toda a nossa equipe executa faz a diferença, né? Saber que ela transforma as vidas, né? Olhar uma criança que às vezes recebe um diagnóstico que ela não ia andar e hoje ela sai de lá andando, né? Isso, assim, com certeza todo é a recompensa, né? É a recompensa e toda a bateria que a gente precisa para continuar, né? Saber que, às vezes, coisas pequenas que a gente faz no dia a dia, né? Uma confraternização, teve agora recente as confraternizações de Natal, os sorrisos que a gente ganha, com tão poucas vezes que a gente oferece, né? E saber que a gente está fazendo diferença. Acho que o principal é saber que faz a diferença e que isso, eu quero continuar fazendo isso, né? Quero saber levar para a minha vida isso de fazer diferença, mudar, transformar vidas, né? Amei a resposta. E para finalizar, Manu, que mensagem você deixaria para quem está ouvindo ou assistindo a gente e que nunca teve contato, né, com uma APAI ou com pessoas com deficiência? O que você gostaria de dizer para essa pessoa? Conheça, porque eu tenho certeza que você vai ter uma visão nova de mundo, que você vai sair transformado, vai dar mais valor à sua vida e vai aprender muito com eles, porque eu aprendo com eles todos os dias, né? E olhem com essas pessoas além das suas limitações, né? Olhem para a pessoa que está ali, além da deficiência que ela tem, e estejam abertos a aprender com elas, a conviver com elas e receber delas o que elas têm a dar, porque elas têm muito a dar também. Incrível, Má, amei! Esse foi o Como Ela Faz. Má, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por trazer toda essa experiência sua e as histórias aqui. Eu queria pedir para você deixar a chave Pix para quem quiser ajudar a APAI Capela do Alto e também as redes sociais para quem quiser acompanhar todo o trabalho que vocês fazem. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ, 60 115 391 1000 contra 11, né?
E talvez seja mais fácil gravar o nosso telefone fixo, que também é o WhatsApp, que vocês podem entrar em contato com nós por lá, né? 3267-1212. E a nossa rede social é a Pai Capela SP, né? De lá tem todas as indicações dos trabalhos que nós fazemos, tem o link direto do WhatsApp, o link do site, tem bastante informações lá e que vocês conseguem também entrar em contato com a gente. Obrigada. Obrigada para quem ficou até aqui, quem assistiu até o final, para quem quiser fazer doações, para quem também quiser ajudar de alguma forma voluntária, puder ajudar, vai ser muito legal. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.